Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor pra abençoar teu coração. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor pra abençoar teu coração. Se eu tentasse definir o quão especial tu és pra mim, palavras não teriam fim. Definir o amor não dá, então direi apenas obrigado. Sei que entenderás, precioso és para Deus e para mim. Se acaso precisar, podes contar comigo. Precioso és para Deus e para mim. Que a fé de Deus nos faça eternos amigos. Quero e vou renunciar parte de mim mesmo para ser muito mais contigo. Sabes bem quem sou e como sou. Por favor, insista em me perdoar. Não desista de me amar. Precioso és para Deus e para mim. Se acaso precisar, podes contar comigo. Precioso és para Deus e para mim. Que a fé de Deus nos faça eternos amigos. Precioso és para Deus e para mim. Se acaso precisar, podes contar comigo. Precioso és para Deus e para mim. Que a fé de Deus nos faça eternos amigos. Precioso és para Deus e para mim. Se acaso precisar, podes contar comigo. Precioso és para Deus e para mim.
faça eternos amigos. Precioso és para Deus e para mim. Que a fé de Deus nos faça eternos amigos. Caríssimos irmãos e amigos, estamos reunidos na presença de Deus e destas testemunhas para invocar a bênção de Deus sobre esse casal tão bonito. Pablo, Marta, Pablo Henrique de Jesus, Marta Regiane Coelho Pires, que se une nesse santo matrimônio que foi instituído por Deus. Devemos considerar, mesmo com o casamento no civil realizado, vocês estão no altar daquele que instituiu a família, instituiu o casamento.
E é Ele que vai trazer sobre você, Marta, as bênçãos de Deus, sobre você, Pablo, as bênçãos de Deus. Essas bênçãos serão abundantes, onde vai marcar a história de vocês dois, porque Deus, Ele tem muito para fazer, tanto na sua vida, Marta, como na sua vida, Pablo. Deus, em nome de Jesus, Pai, agradecemos, Pai, por esta oportunidade, por este casamento, Pai, por esta noite tão especial, noite que o Senhor marcou, Pai, na vida de Marta, noite que o Senhor marcou na vida de Pablo, Pai. Ah, Deus, que a partir desse momento, Senhor, o Senhor possa realizar uma grande obra na vida dos dois, Pai. Toma, Senhor, o matrimônio dos dois. Toma, Pai, cada ato que eles estão fazendo aqui perante o Senhor, Pai, perante a sua presença, Pai, que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa ir à frente deles, Pai, em tudo que os dois for fazer, que o Senhor possa consolidar esse casamento. Toma cada convidado, Pai, que eles prestigiaram, estão aqui presentes, abençoa a família, Pai, de cada convidado aqui presente também, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. E aí, nós vamos falar um pouquinho sobre a fórmula do casamento. Eu quero compartilhar um texto da palavra de Deus, que está no livro de João, capítulo 13, do versículo 5 a 15. Vamos falar um pouquinho, né? Para o Pablo, para a Marta, para os casais que estão aqui também, que um dia vieram até aqui à frente. E vamos falar um pouquinho sobre relacionamento, sobre a forma que Deus pode fazer, o que Deus pode operar sobre a vida de vocês dois. Eu vou ler um texto que está em João 13, 5 em diante. Diz assim: em seguida derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava em sua cintura. Aproximou de Simão Pedro e lhe disse: Senhor, vai lavar-me os pés? Respondeu-lhe Jesus: o que faço agora não podes compreender, todavia o compreenderás mais tarde. Disse-lhe Pedro: Senhor, jamais me lavarás os pés. Ao que Jesus lhe advertiu: se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. Rogou-lhe Simão Pedro: Senhor, lava não somente meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Explicou-lhe Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, o seu corpo já está completamente limpo. Vós também estáis limpos, mas nem todos, pois Jesus sabia quem iria traí-lo, e por isso disse: nem todos vós estáis limpos. Após haver lavado os pés dos seus discípulos, tornou a vestir sua capa, voltou a sentar-se à mesa e lhe indagou: compreendeu o que fiz? Vós me chamais de mestre e Senhor, estáis certos, pois eu te falo, eu sou. Dessa maneira, se eu, Senhor e Mestre, e ainda assim lavei os seus pés, igualmente vós deveis lavar os pés uns dos outros. Deixei o exemplo, para que como eu vos fiz, vós também o façais. E aí, eu quero destacar aqui alguns ensinamentos que nós temos. Momento nenhum nós vamos ver nessa passagem Jesus falando sobre casamento, Marta, Jesus falando sobre casamento, Pablo. Mas aqui ele traz um ensinamento muito grande para nós sobre relacionamento, porque o casamento nada mais é do que uma união, mas baseada em relacionamento. Então Jesus aqui, diante dessa realidade, ele no seu relacionamento com os discípulos, ele sendo mestre, ele sendo Senhor, ele pega a bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. A primeira coisa que Jesus nos ensina
que nós temos que ter num relacionamento, nós temos que ter num casamento, né? Para todos que estão aqui presentes, não só para vocês, mas o desafio vai ser maior, né, Pablo? Eu já tenho puxado uma orelha, agora eu puxo as duas, a Marta vai me autorizar. E diante dessa realidade, eu quero destacar a humildade. Nós precisamos, no nosso relacionamento do dia a dia, nós precisamos ter humildade. Jesus aqui, sendo mestre, sendo Senhor, Senhor dos senhores, e diante dessa realidade, ele pega a bacia e ensina um exemplo para os discípulos de humildade. Um bom relacionamento, ele é composto por humildade. Nós temos que compreender e entender essa realidade. Nós temos que ter humildade para reconhecer, às vezes quando erramos, às vezes quando falhamos. Nem sempre a Marta vai estar naquele dia de só felicidade, nem sempre o Pablo também vai estar naquele dia só de felicidade. E neste momento, um dos dois precisa ceder. Um dos dois precisa reconhecer e entender quando um precisa do outro. Nós precisamos, para melhorar o nosso relacionamento, ter cada vez mais humildade. Todo relacionamento que não é composto sobre humildade, um ou outro vai ser sempre subjugado e dessa forma tratado mal. Jesus nos ensina aqui um grande exemplo. Que tipo de exemplo? A humildade que todo casamento precisa ter. Nós precisamos ter humildade para enfrentar a nossa diferença. E o que mais nós vemos num casamento, num primeiro relacionamento, é a diferença. E são diversos casais que eu e minha esposa, nós aconselhamos e nós vemos as diferenças. Tem marido que insiste em deixar a toalha molhada em cima da cama. E tem esposa que insiste em falar com ele ainda, tira a toalha, tira a toalha, tira a toalha. E aí a esposa tem que aprender, quando ele pôr a toalha em cima da cama molhada, ela tem que pegar e jogar para o lado dele, do lado que ele deita. E não fala mais nada não, só coloca do lado dele. Mas diante dessa realidade, se a gente não tiver humildade para reconhecer a nossa diferença, e quantas diferenças nós temos, é muita diferença. Quando se une dois casais, são duas culturas totalmente diferentes, né? Um faz um arroz com uma água só, o outro faz um arroz com 3 águas. E diante dessa realidade, se nós não entendemos a diferença, nós não vamos romper nunca na caminhada com o Senhor. E aí a diferença, ela nos melhora. A diferença não tem que nos distanciar. Quando você entende que você está numa união, e ali há humildade. E aí o Pablo vai ter que ter humildade para ouvir a Marta, quando ela falar assim, Pablo, toma cuidado, não põe esse tempero nessa pizza. E o Pablo vai ter que ter humildade de ouvir, pensar e falar assim, ela não faz pizza, mas ela pode me ajudar também. Porque diante dessa realidade, o que nos consolida é a humildade. A humildade faz tão bem. Na humildade você aprende o que tem de mais precioso no casamento. O que tem de mais precioso no casamento são os elogios e menos as críticas. Nós dispensamos elogios, né? Principalmente para a noiva, está tão bonita, tudo que foi organizado, está tão bonito. Mas eu quero destacar para você, o elogio não tem que ser só nesse momento que nós estamos aqui, vestidos dessa forma. O elogio, ele tem que ser no dia a dia. O elogio é que compõe um casamento. Toda mulher precisa ser bem elogiada. E se nós não fazemos e não caminhamos dessa forma, não tem como ter um bom casamento. E aí, a mulher não está preocupada, se você trabalhou muito, Pablo, ou pouco, ela quer ser elogiada. Mesmo se cortou uma unha do cabelo, você tem que aprender a elogiar. Todo casal que não aprende a elogiar um aos outros,
pode ter certeza, não é uma situação duradoura. Jesus nos ensina, com essa passagem, a humildade. Na humildade, você aprende a elogiar. E essa realidade, nós temos que aprender a criticar menos e a elogiar mais. Vai ter momento, diante dessa realidade aí, que no passar de uma roupa, pode queimar, uma calça, quem sabe. E aí, nós vamos desfazer tudo por causa de uma calça queimada, por causa de um macarrão muito cozido. E diante dessa realidade, eu quero destacar para você, nós temos que aprender a elogiar mais e criticar menos. E diante desse contexto, Jesus também nos ensina outro ensinamento, que é o serviço ao próximo. Estar sempre pronto a servir, sem pedir algo em troca. Isso traz a maior harmonia que tem em um relacionamento. Você aprender a servir sem pedir algo em troca, né? Aí, com os filhos no futuro, a gente tem muito disso, né? O filho vai lá, começa a falar uma palavra, com certeza ele quer um celular novo, se for uma filha, quer uma roupa nova. As pessoas têm uma tendência de elogiar ou de servir pedindo algo em troca. Jesus não pediu nada em troca quando ele parou para lavar os pés dos discípulos. Jesus, ele simplesmente serviu. Aprender a servir indiferente da situação, indiferente da circunstância. E principalmente, aprender a servir Marta e Pablo, um ao outro. Diante dessa realidade, nós temos que entender esse papel de servir um ao outro. Muitos têm uma tendência de servir fora. Tem esposa que fica muito entristecida, porque o marido serve todo mundo fora, mas dentro de casa não serve, não ajuda, não prega o que tem que ser pregado, não pendura o que tem que ser pendurado, e não desentope o que está entupido. E aí, desafio de servir, Pablo, vai ser grande, viu? Que agora é a hora da aliança. Da Marta também da mesma forma, né? Só de pouco tempo de caminhada a gente pode ver que ela é muito cuidadosa e carinhosa com as coisas. Então, seu desafio vai ser muito grande em servir. Se não aprendemos a servir uns aos outros, nós não vamos avançar nunca na nosso relacionamento. Relacionamentos que estão aqui presentes, se não aprender a servir uns aos outros, como que vai avançar em alguma coisa? Não tem como. E nós tivemos uma oportunidade, eu e a minha esposa tivemos a oportunidade de ministrar numa rede de casais, no Inguriri, no Espírito Santo. Minha esposa fez uma dinâmica. O que você tem sido no seu casamento? E ali a minha esposa trouxe 3 itens. Ela trouxe um chocolate, ela trouxe uma pimenta e ela trouxe um limão. E naquela dinâmica aqui que nós ministramos a palavra, nós falamos, você tem sido no seu relacionamento um chocolate? Oh, que bênção que é o chocolate. Mas muitos no relacionamento não tem sido chocolate, mas tem sido pimenta. E outros piores, tem sido limão. Quando nós terminamos a palavra, naquela oportunidade, o pastor da igreja levantou e chamou a esposa dele lá na frente. E falou para a esposa dele da seguinte forma, e eu nunca mais esqueço disso. O pastor olhou para a esposa e falou, para essa igreja eu tenho sido um chocolate, mas na sua vida, minha esposa, eu tenho sido um limão. Então, se nós estamos numa união, nós temos que aprender a ser chocolate. Mesmo se muita coisa está ao nosso redor amargo, você tem que aprender a servir. Marta, temos que aprender a servir. E aí, são diversos ensinamentos que Jesus traz aqui na palavra dele, sobre o lava-pés. Jesus traz a realidade do contrário. A realidade do contrário, mesmo ele sendo mestre e senhor, ele foi servir. A realidade é, quando você é chefe e gerente, você é servido.
mas aqui Jesus mostra que ele serviu. E diante dessa realidade, é o inverso para o que o mundo determina, mas para que Cristo determina, não. Cristo nos dá uma missão, e tanto para a esposa como para o marido, a missão que Jesus nos dá, ela é muito preciosa no casamento. E quando você se volta para a palavra de Deus, o seu casamento vai ser cada vez mais fortalecido, Marta. O seu casamento, Pablo, vai ser cada vez mais abençoado. Sempre quando você voltar os seus olhos para a palavra de Deus, sempre a bênção estará na sua casa, estará na sua caminhada, estará na sua história, estará nos seus filhos, estará na sua família. Em todos os seus sonhos, as bênçãos do Senhor estará. Quando você volta os olhos para a palavra. E aqui, diante dessa realidade do contrário, nós temos Jesus praticando essa realidade do lava-pés. E aqui, Jesus nos dá uma missão. E a missão para Marta é ser submissa ao marido. Tem esposas que não entendem essa realidade, mas a missão para o marido é amar a esposa como Cristo amou a igreja. Pode parecer difícil demais a missão da Marta, mas a missão do marido é muito mais difícil ainda. Amar a esposa como Cristo amou a igreja. Cristo amou tanto a igreja que ele se entregou. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia destaca que Cristo deu a vida pela igreja, e Cristo, quando olha para o maridão, ele fala assim: ó maridão, você também vai ter que amar desta forma. Então ele te leva para um nível tão grande, que a esposa não vai ter dificuldade de se submeter a nada, porque ela vai se sentir guardada, ela vai se sentir protegida, ela vai se sentir amada. Nenhuma mulher que se sente guardada, protegida e amada tem dificuldade de submeter. Mas quando essa realidade nós fugimos dela, há muito conflito no relacionamento. E Jesus nos ensina com lava-pés. Os discípulos andavam naquela região e Jesus ensina a ter pés limpos. E isso Jesus quer nos mostrar o quê? A santidade. É um casamento onde tem a bacia presente. É um casamento onde tem todo o tempo você lavando os pés de Marta e Marta lavando os seus pés. E isso nos demonstra o quê? A santidade. Santidade é o inverso da impureza. O que destrói muitos relacionamentos são a impureza. Mas onde há santidade, há um relacionamento puro, há um relacionamento honesto. E uma das bases da santidade é a transparência. Muitos relacionamentos que estão aqui, está faltando transparência. Quanto mais transparência, mais confiança. Quanto mais verdade, mais a gente entrega, mais a gente confia. Quanto mais mentira, mais desconfiança. A santidade, ela é uma base que Jesus estabeleceu no lava-pés e que nós precisamos entender e trazer para o nosso relacionamento. Não deixe qualquer coisa entrar no seu relacionamento, Pablo. E como a Marta tem te aconselhado tão bem, não deixe, Marta, por favor, qualquer coisa entrar no seu casamento. Dependendo do que entra no relacionamento, destrói. Dependendo da filosofia, dependendo do sofisma, dependendo do conceito, é para destruir uma aliança. E Deus está interessado na aliança de vocês. Deus tem propósito na aliança de vocês. Como Deus também tem propósito na aliança de cada um que está aqui. E quando você compreende a importância dessa aliança, Deus te abençoa, Deus te protege, Deus te guarda. E Jesus, ele nos ensina além da santidade, ele nos ensina também o refrigério. Os discípulos estavam naquela região, era uma região muito quente. E quando você coloca o pé numa bacia, se tiver muito calor, o refrigério é tremendo. Da mesma forma, se tiver muito frio e a água morna, o refrigério, da mesma forma, ele é tremendo. Então, Pablo, temos que aprender. Jesus estava falando, seja um refrigério na vida do outro. Ele estava falando sobre relacionamento.
Casamento, a base é relacionamento. Jesus estava falando: Marta, seja um refrigério na vida desse rapaz. Esse rapaz bonito que está aqui. Jesus estava falando: Pablo, seja um refrigério na vida de Marta. A maior e a melhor base de um relacionamento é quando a esposa se torna um refrigério na vida do marido. Mas, mais ainda, quando o marido se torna um refrigério na vida da esposa. Se você tiver essa base de refrigério sobre a vida da sua esposa, ela pode ter o dia difícil, ela pode ter trabalhado muito, mas uma palavra sua vai trazer refrigério para o coraçãozinho dela. Da mesma forma, Marta, ele pode ter trabalhado muito, ele pode ter um dia difícil, mas um beijinho ali, né, na orelha dele, ele já vai falar assim: oh, glória a Deus, aleluia, já vai ser um refrigério tremendo. Então, quando o casal entende que ele não vai ser uma perturbação, uma destruição, ele não vai ser um fardo na vida um do outro, mas ele é uma fonte de refrigério, meu Deus, ninguém segura um casamento assim. É um casamento onde que a base dos dois é consolidada. É um casamento onde há um firmamento entre a comunhão dos dois. Que nós possamos aprender, que todos aqui possam aprender essa noite com Jesus sobre essa realidade do refrigério. Amém? Amém. Glória a Deus. Marta e Pablo, dada a seriedade do ato que estáis praticando, estáis disposto a assumir soleníssimas obrigações desse casamento decorrente? Amém. Amém. Glória a Deus. Pablo, em vista de sua afirmativa, queres receber a Marta por tua esposa e viver juntos, segundo os mandamentos de Deus, no santo estado do matrimônio? Queres consagrar-lhes amor e honra? Queres consolá-la e conservá-la, tanto na enfermidade como na saúde, e guardar-te somente para ela, enquanto ambos viveres? Amém. Marta, em vista da sua afirmativa, queres receber a Pablo por teu esposo e viver junto, segundo os mandamentos de Deus, no santo estado do matrimônio? Queres consagrar-lhes amor e honra? Queres consolá-lo e conservá-lo, tanto na enfermidade como na saúde, e guardar-te somente para ele, enquanto ambos viveres? Amém, glória a Deus. Quero agradecer primeiramente a Deus por ter colocado essa pessoa maravilhosa na minha vida, e agradecer a cada um que está aqui, e uma pessoa que está me ajudando muito, e muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa, amiga, companheira, e que a gente vai conquistar muitas coisas juntos. Eu, Pablo, de livre e espontânea vontade, me apresento neste altar, na presença de Deus, e trago como oferta meu amor e a promessa de te ter sempre ao meu lado. E comprometo perante Deus e todos os homens como testemunho. De tudo farei para torná-la a mulher
a mulher mais feliz. mais feliz. E para isso, empenho minha fé, honra e palavra. Eu, Marta, livre e espontânea vontade, me apresento neste altar. Na presença de Deus, trago como oferta meu amor, minha promessa de ter sempre ao meu lado. Me comprometo perante Deus. Perante Deus, tomo os homens como testemunha. De tudo farei para tornar o homem mais feliz. Para isso, empenho a minha fé, honra e palavras. As old as time, true as he can be, barely even friends, there's somebody there unexpectedly. Chegou o momento da aliança. O momento da aliança, eu creio que é o momento mais importante. Por quê? Só uma pessoa de fidelidade, de caráter, ela tem uma base para constituir uma aliança. Uma das coisas que Cristo fez por nós foi constituir uma aliança para nos salvar, para nos abençoar. E com essa aliança, que para muitos aqui é um simbolismo, para as pessoas que estão aí fora, é um sinal, para outros pode ser uma joia, mas para o casamento ela tem um valor muito grande. Essa aliança vale ouro. Então, Pablo, sempre quando você olhar para a sua aliança, quando você estiver fora de casa, entenda a realidade. Você deixou em casa algo que vale ouro. Marta, quando você olhar para essa aliança, lembre dessa realidade. Fale para o Pablo algo que vale ouro. Quando levamos o nosso relacionamento e nosso casamento para esse nível, entendemos a realidade que um tem para o outro. E por mais que a aliança seja um simbolismo, ela é constituída pela realidade, a nossa firmeza que nós temos um com o outro. E esse simbolismo se torna tão importante que nós entendemos a importância de falar algo, de viver algo que vale ouro para a nossa vida. E que essa aliança Deus possa constituir e abençoar a sua vida em nome de Jesus. Vamos orar pela aliança. Gostaria que os convidados estendessem as mãos aqui para frente. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós apresentamos essas alianças diante do Senhor
E nós abençoamos ela, Pai, para todo esse propósito que vai ser consolidado diante da sua presença, que venha fazer a diferença, Pai, na vida do Pablo, que venha fazer a diferença na vida de Marta, Pai. Que seja um período, Senhor, de bênção, que seja um período, Pai, de felicidade, que seja um período, Pai, de prosperidade. Abra as portas sobre eles, Pai. Revista a vida deles, Pai, com essa aliança de saúde, protegendo a Marta, Pai, protegendo o Pablo, tomando o sonho deles em suas mãos, Pai, para louvor e honra e glória do Senhor Jesus. Amém ou não amém? Pode virar. Com este anel, selo minha união contigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim como este anel estará em tua mão, peço a Deus que meu nome esteja sempre em seu coração. Com este anel, selo minha união contigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim como este anel estará em tua mão. Peço a Deus que meu nome esteja sempre no seu coração. Eu chamo aqui à frente meus pais, por favor. Samara, por favor. Samara. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito, nada é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Pai, mãe, quero dizer que amo vocês demais. Hoje eu estou começando um novo caminhar na minha vida. Agradeço a Deus por tudo que você feito para mim na minha vida, por tudo que você me deu, educação, tudo que você me merece. E também agradeço também, infelizmente meu pai Marlon não pôde vir porque estava doente. Receba essa homenagem, porque meu pai Marlon também é muito bom para mim. Obrigado por tudo e receba essa placa, esse gel do meu amor eterno. Vocês é muito importante na minha vida. Meus pais é tudo na minha vida. Obrigado por tudo. E nunca se esqueça nenhum segundo que eu tenho amor maior que o mundo. Como é grande o meu amor por você. Vamos fazer uma oração, feche os olhos, curva a sua cabeça, no nome de Jesus.
Deus, em nome de Jesus, eu entrego a vida da Marta. Em nome de Jesus, Pai, eu entrego a vida do Pablo, Pai. Esta noite, diante da sua presença, eu imponho as minhas mãos, Pai, tendo em vista a declaração e o pacto firmado no altar, que eles continuem firme e constante nesta caminhada, Pai. E como ministro de evangelho, Pai, e pastor dos dois, eu declaro sobre os dois, marido e mulher, casados, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor vem, Pai, em nome de Jesus, abençoar a vida da Marta, em nome de Jesus, abençoar a vida do Pablo, em nome de Jesus, abençoar o relacionamento dos dois, Pai. Eu entrego essa história, Pai, que está marcada no altar, diante da sua presença, que seja uma história, Pai, marcada pelo sucesso, que seja uma história, Pai, marcada pela união, que seja uma história, Pai, marcada por um bom relacionamento, uma comunhão, que seja uma história, Pai, marcada por prosperidade, que seja uma história, Pai, blindada pela Tua proteção, Pai. Agrega sobre o Pablo saúde, agrega sobre a Marta saúde, abençoa o útero da Marta, Pai, a história dos dois, Pai, o sonho dos dois em suas mãos, esteja desatando todas as suas bênçãos, Pai, sobre a vida dos dois, sobre o relacionamento dos dois, sobre o casamento dos dois, Pai, em nome de Jesus, marido e mulher, até que a morte os separe, em nome de Jesus. Amém ou não amém? Amém. Pode beijar a noiva. Seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hard blue that is good to space. With the air that I don't care, baby, by the way. Because I'm clapping along if you feel like right over the roof. Because I'm clapping along if you feel like happiness is the truth. Because I'm clapping along if you know what happiness is to you. Because I'm clapping along if you feel like that's what you wanna do. Here come bad news, taking this step. Yeah. Get more to go and to the back. Sure, wrong and wrong, I'll be just fine. You're on the face to your other ways when the time is high. Because I clap along if you feel like a room without a roof. Because I clap along if you feel like happiness is the truth. Because I clap along if you know what happiness is to you. Because I'll clap along if you feel like that's what you wanna do. Break me down, can nothing break me down. My life's too high. Break me down, can nothing break me down. Be happy, 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 happy. Because I